Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje é muito importante, né, Amanda? Sim. Nós vamos falar do meio ambiente em pauta. Então, o meio ambiente para a sociedade, o meio ambiente para todo mundo, né, para a família, que temos que preservar, temos que ter cuidado, porque de fato a gente fica preocupado com as notícias que espalham no mundo inteiro. A gente vê na rede social, a gente vê muito no WhatsApp, nos telejornais. Então é de extrema responsabilidade. Para isso a gente tem duas feras aqui hoje, dois advogados especialistas na área, que é o doutor Rafael Soares Raso e o doutor Alexandre Yunes Araújo. Mas antes de passar a palavra para eles, vamos ver se BR-101 tem a câmera aí na BR-101. Aí é entrada de Linhares, né, Amanda? É. Quem tá indo pra Vitória. Indo pra Vitória, isso aí, pro sul do estado, pra capital, tá tranquilo, sem trânsito. Estranho, né? Não tem trânsito nenhum. Visto os outros dias também, tá bem mais tranquilo, né, Thiago? A câmera que já pega mais aqui na TV5. Ó, já tem um fluxo até maior. Um fluxo maior, então todo mundo com bastante cuidado, quanto mais com esse monte de chuva. Né? Pelo amor de Deus, esses dias está eu indo para Vitória, 11h30 da noite, saindo de Linhares, em torno de 11h30 da noite mesmo, passei ali do pedágio em Serra, o pneu estoura, chovendo sozinho. E aí? Esse garoto não sabe trocar pneu, o que faz? Não acredito, Thiago. Aí, minha querida, ficar sentado, chorar as mágoas. Você fez o quê? Pedir a Deus perdão. Se aconteceu alguma coisa, eu tô salvo aqui. Sei que no final deu certo, chegar umas 2 da manhã em Vila Velha. Mas, isso aí, começar. Amanda, a gente põe... Rafael já é de casa. Já. Né? Já vê, a gente vai falar até Rafael, Alexandre. Thiago tá ali assistindo. Porque é bate-papo. Thiago também tá aqui, Vaz, já veio aqui no nosso programa, já deu uma aula também de regularização imobiliária. Então a gente começa, Amanda. Fale, quem que você quer que diz primeiro sobre a carreira? Pois é, exatamente. Antes de começar o programa, eu e o Thiago sempre queremos saber um pouquinho mais sobre a trajetória profissional de vocês. Quem pode começar a falar? Começar com o Alexandre, que é mais novo. Fala um pouquinho pra gente, doutor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo mais novo, Rafael. De fato, só tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano, assim como a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a nossa principal legislação, que vamos falar muito dela a respeito. Que bacana. Como eu disse, meu nome é Alexandre, sou especialista em Direito Ambiental, só faço isso da vida, estou terminando mestrado em Desenvolvimento Sustentável e fui para o Direito Ambiental, Amanda, muito pela criação que eu tive. Meus pais são pequenos produtores rurais lá em Minas, e então a vida toda criado no contato com a natureza. Fiquei muito em dúvida quando fui escolher a graduação entre agronomia, veterinária
e o direito. Eu acabei indo para o direito e acabei atuando com as leis ambientais. O meu TCC da graduação já foi em direito ambiental. Lá em 2004, eu acabo entregando um pouco minha idade. A Amanda estava nascendo em 2004. Quem dera. E de lá para cá, tenho cada vez mais trabalhado com direito ambiental, ajudado a desenvolver a temática e, particularmente, sou muito feliz com o que eu faço. Brinco com meus meninos que, no final das contas, eu ajudo muito a salvar o mundo. Eu e todos os outros profissionais das áreas ambientais. Bacana, parabéns, doutor. E você, doutor? Conta um pouquinho pra gente. Eu não tenho essa história tão bonita igual da Alexandre na área de direito ambiental, não. Até porque eu não me considero um especialista, me considero um grande generalista na área do direito, até porque eu já estou em várias áreas e a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo, mas sempre tive muito contato na área de direito ambiental por sempre trabalhar para empresas. A gente já teve o prazer de iniciar um projeto novo de mineração, onde a gente trabalhou sempre muito na área de direito ambiental, compensações ambientais, né? A questão de você produzir e ao mesmo tempo preservar, que é extremamente importante, que é um conceito, entre aspas, recente e extremamente necessário, né? E hoje trabalho, né? Estou aqui junto a uma empresa de agronegócio, então que é agroindustrial, então que os temas de direito ambiental são cada vez mais relevantes e mais importantes, até para que a gente dê prosseguimento na nossa atividade, cada vez mais com respeito ao direito ambiental e ao mesmo tempo entendendo que é necessário que a gente produza e é necessário que a gente preserve e que dá para fazer as duas coisas simultaneamente. É para fazer esse equilíbrio, né? Essa questão de conciliar o empresariado com o meio ambiente é até bom depois a gente tocar um pouquinho mais nesse tema, porque às vezes a gente vê esse conflito, né, muito grande, até questão de licença também. Estou lembrando, tem muita empresa que reclama que licença demora muito para sair, que precisa trabalhar, sem a licença a atividade para. Então, assim, isso é bom a gente tocar no tema, porque de fato é muito importante a legislação ambiental ser rígida e os órgãos estarem presentes, mas ao mesmo tempo tem que dar conta da demanda. Senão também você trava... E não pode paralisar também o empresariado. O empresariado. É isso aí. E de fato a gente vê muito esse questionamento na prática. Mas a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Alexandre toma conta, você sabe, né, Rafael? De todas as empresas. Empresa grande é com o Alexandre. Meio ambiente é ele que manda. Não tem a menor dúvida disso. Um consultor espetacular. E o que eu falo muito do Alexandre é o seguinte: o Alexandre é o pau para toda obra. Além do conhecimento, além de você ter ao seu lado uma pessoa muito gabaritada, você tem uma pessoa que está o tempo todo pensando em como te ajudar, em como ajudar a empresa, e a qualquer hora que você liga, a qualquer hora que você precisa da disponibilidade dele, ele está sempre com aquela disponibilidade em 100%, sempre te atendendo com um sorriso e sempre fazendo aquilo que é necessário para que a empresa possa dar um passo à frente nessa área. Agora tem uma qualidade, Amanda, que ele não tem, que só eu e o Rafael temos. Fala aí, Rafael. Não, ele também. Você não tá sabendo, não? É sério? A melhor qualidade de Alexandre. Você vai ser campeão também de novo? Acredita? Pensa. Não sabia não, ué. Achei que era só a gente, que era galo doido. Tô falando o seguinte, o Atleticanadas tá tomando Linhares. Tomando muito, só dá atleticano. A carreata parece que tinha 5 carros só, Thiago. 15 no mínimo. 15 só passando pelaquela rua, que na rua de trás tinha umas 50. E dentro de cada carro, pelo menos 5 pessoas. Então, né? Amanda, você é a próxima a virar atleticano e Thiago também. Será? Vai entrar no grupo aqui. Thiago hoje já começou a colocar um pé. Já começou. O Thiago falou bem assim que ia virar atleticano. Falou isso que agora vocês estão saindo, não estavam chamando ele. Domingo ele tem falou, não vai ter jeito. Uma massa atleticana para ver o Galo, Mineiro e o Atlético Paranaense. Campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. Amém. E campeão novamente. Amém. Alexandre, vamos falar um pouquinho só para iniciar mesmo o tema, a questão que é direito ambiental, o que é meio ambiente. Maravilha, Thiago. Eu acho isso também muito importante para que a gente possa, para que todos possam entender quando se fala em meio ambiente. Porque ainda, Amanda, muitas pessoas têm a concepção de que meio ambiente se resume aos recursos naturais. Há recursos naturais como todos, o meio físico, né? Atmosfera, solo e água, e o meio biótico, composto pelos animais, pela flora e todos os elementos que compõem a biosfera. Mas não, o conceito de meio ambiente ele evoluiu.
Eu acho que, salvo a Amanda, eu sou o mais jovem aqui da bancada. Mas eu ainda vivi, Tiago, para ver a época da polícia florestal. Lembram? Quando a polícia era florestal, hoje a polícia já é ambiental. Porque a concepção de meio ambiente evoluiu. Segundo a norma, segundo a lei, meio ambiente é tudo que permite a vida. Está escrito assim na norma. Conjunto de interações de ordem física, química e biológica que permite e abriga a vida em todas as suas formas. Então o meio ambiente, obviamente, ele é composto pelos recursos naturais, mas muito mais. Ele é esse equilíbrio que permite a vida em todas as suas formas. E aí a gente entra no conceito de desenvolvimento sustentável, que é exatamente o que vocês falaram. É empreender, mas dentro com as noções da limitação dos recursos naturais de um planeta finito. Então esse que é o desenvolvimento sustentável, que é buscar a prosperidade e a felicidade, que é inerente a todos nós e garantido pela Constituição, mas de uma forma que quem vem depois também possa satisfazer as suas necessidades por suas contas próprias. Nós tivemos tataravós e esperamos também ter tataranetos. Então essas pessoas que virão têm o direito de receber um ambiente ecologicamente equilibrado. E aí vem o direito ambiental. Mas aí, doutor... Que é para possibilitar o desenvolvimento, a busca pela prosperidade e a felicidade, mas condizente com a limitação própria de um planeta com recursos finitos. Que bacana. É legal, né? Não é à toa que é professor, Amanda. Não, então, e eu tô doida pra perguntar aqui, como que funciona na prática? Como que funciona para poder fazer esse equilíbrio? Fazer com que ele permaneça tanto o progresso quanto a preservação? Porque a gente sabe que é um pouco difícil. Claro. Falando assim, a utilização, mas tem que preservar e tudo, como o empresariado vai fazer, mas na prática é bem complicado. E não só para o empresariado. Hoje eu vejo o empresariado como parte da solução do problema. Ajudando nisso? Justamente. Mas assim como lá no Jardim de Éden, na questão do direito, não foi necessário estabelecer, não pode comer a maçã. Não houve. Então, a sociedade ela precisa de regras para poder ter a paz, a justiça social. E dada essa relação homem-planeta, essa dificuldade de encontrar o equilíbrio, cada vez a legislação tem ficado mais severa, ao ponto de poder prender o sujeito que pesca no lugar errado, com apetrecho errado, que desmata a vegetação em área de APP, enfim, que não tem a autorização do órgão público, do órgão licenciador, para empreender determinada atividade. O direito ambiental ele não é o direito do não pode. Ele tem que ser o direito, como muito bem disse pelo professor Rafael, o direito do como pode. Como fazer, como empreender, mas ligado às noções de limitação dos nossos recursos naturais do planeta. Isso coloca o direito ambiental numa situação de horizontalidade, porque a gente depende de todas as outras ciências. Eu brinco com meus alunos, Amanda, levo meus alunos para a floresta, na unidade de conservação, e falo com eles que assim, o advogado sabe que a lei manda plantar árvore, mas o advogado precisa saber o que é uma árvore. Então, essa horizontalidade do tema e cada vez novas áreas da ciência vão descobrindo particularidades e acabam se traduzindo nas nossas legislações. Então, hoje a gente tem legislação ambiental que regula desde o funcionamento da empresa, que ela precisa ter uma carteira de motorista para funcionar, que é o licenciamento ambiental, assim como a carteira para poder dirigir um veículo, ao monitoramento da chaminé, monitoramento do lençol freático, a relação com os animais, enfim, aí vai numa infinidade de normas que eu posso até destacar depois algumas mais importantes. A gente entra na questão da legislação ambiental até para destacar justamente as mais importantes. Mas quando fala de empresa, Rafael tem muito tempo, né, que está dentro das empresas e convive com a questão do progresso da empresa, mas ao mesmo tempo respeito ao meio ambiente. Como que na prática isso é possível? Tecnologia. Tecnologia? Acho que seria a palavra que resumiria bem, né, isso. Posso dar alguns exemplos. Você pega hoje uma indústria de cana, igual a nossa. Antes você não tinha o que fazer com o bagaço da cana. Hoje você, de uma forma ambientalmente correta, ajuda na produção de energia, aquela energia que vai para sua casa. Antigamente, o gás CO2 ia para a atmosfera. Hoje a gente pega esse gás CO2, transforma ele, coloca ele na Coca-Cola que você bebe. Desculpa estar falando o nome da marca aqui, eu não sei se pode. Ou daquele suco de cevada gostoso que a gente bebe depois do jogo do Galo, né, durante o jogo do Galo. Então você cria alternativas que são boas para o negócio e ao mesmo tempo boas para o meio ambiente. Antigamente você tinha uma produção de X toneladas de cana por hectare.
Hoje, ao invés de você crescer horizontalmente, você privilegia crescer verticalmente, ou seja, você produz mais em menos espaço. E isso te ajuda a preservar a água, a preservar as florestas. Então, hoje a gente tem uma empresa, por exemplo, de 15 mil hectares, que você tem uma obrigação legal de preservar 3 mil. Nada além das empresas hoje no Brasil preservam tanto. Hoje, os maiores preservadores das florestas são as empresas, principalmente as do agronegócio, que as pessoas batem muito nela, mas na verdade a preservação ambiental hoje está quase toda nela. Por quê? Porque o governo não tem condição de cuidar das terras que ele tem, mas as empresas têm. Então, e é no mínimo 20% para você, dependendo da área que você tiver no Brasil. O Alexandre vai poder falar melhor do que eu, mas você vai para o bioma da Amazônia, são 80% que você é obrigado a preservar. E além de você conseguir fazer plantações, por exemplo, como tem aqui em áreas de cacau, que você mantém a floresta e planta cacau dentro da floresta. Então, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico tem permitido hoje que as empresas, ao invés de serem as vilãs do meio ambiente, sejam aquelas que hoje socorrem o meio ambiente. É isso aí. Muito legal, né? E achei muito bacana também na sua fala, na fala dos doutores, na verdade, falando sobre isso das empresas. Do lado empresarial, na verdade, eles serem aliados ao direito ambiental, que é muito importante, né? O que a gente utiliza. Agora, o que eu queria saber era o seguinte, a gente sabe que existe o desequilíbrio. Se não é o lado empresarial que faz isso, porque é um dos aliados, o que vocês acreditam que é o que mais causa esse desequilíbrio do direito ambiental no meio ambiente? Na verdade, Amanda, eu acho que é a própria forma de evolução da humanidade, a forma como a humanidade lida com a utilização dos recursos. Buscar a prosperidade, a felicidade é inerente ao ser humano. E o que demanda cada vez mais, como dito pelo Rafael, é isso, é inovação, é novas tecnologias e mudança de paradigma também na postura de cada um. Nosso artigo 225 da Constituição é claro quando fala que é obrigação do poder público e também da coletividade. Um exemplo foi aquela questão das sacolas plásticas. Não deu certo, porque as pessoas não conseguiram se adaptar para trocar a sacola plástica pela... Não que a sacola plástica seja o vilão, mas só Sim. um ponto que a gente pode exemplificar, o como é difícil e necessário que todos participem. Eu brinco com meus alunos que aprender o que é meio ambiente, aprender o que é desenvolvimento sustentável, direito ambiental é fácil, para passar na prova é relativamente fácil. O difícil é aplicar na vida real, o difícil é aplicar para mudar a vida de todos no nosso dia a dia. Então, acho que passa muito, como disse pelo Rafael, pelas novas formas da economia, a bioeconomia, a economia verde, a economia circular, que nada mais é do que o resíduo voltar para o processo produtivo. E aí a gente vê a demanda por profissionais de sustentabilidade que não para de crescer. Que vai desde o jornalista, com conhecimento na área de sustentabilidade para poder ser um propagador dessas ideias, ao engenheiro de produção para mexer lá no parafuso da máquina para que ela consuma menos insumo e gere menos resíduos. Enfim, é uma missão árdua, mas eu sou um otimista, acredito que fora que a gente vive um período de transição ainda, né? Transição tanto de tecnologia mesmo, a gente ainda está desenvolvendo, a gente ainda está melhorando. Não é um processo que começa hoje e vai terminar amanhã, são muitos anos, muitas décadas de desenvolvimento. E a questão do próprio conceito do ser humano, nós humanos, com o ambiente. Vai falar para o seu bisavô que ele não pode cortar uma árvore por causa de X ou Y, ou que ele tem que fazer isso com uma conscientização. Ele ia rir de você, não é? E você vai falar isso provavelmente para o seu neto que você fazia, daqui a não sei quantos anos, para o seu bisneto, ele vai falar para você, você tinha coragem de fazer isso. Absurdo, né? Que absurdo, porque o conceito ele muda, a pessoa vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo. E a partir desse conceito, dessas melhorias, e a tecnologia ela tem que vir agregar nisso aí, porque você não pode deixar de produzir. Você não pode deixar de melhorar a vida das pessoas, porque a produção melhora a vida das pessoas. Você não pode deixar de criar novos produtos. Então você nunca vai deixar de usar o ambiente, porque tudo que a gente faz é transformar. A gente, na verdade, não cria, a gente transforma. Então a gente vai estar sempre transformando. A lição é como transformar. Como transformar da melhor forma, como transformar com menor impacto ou até fazendo um impacto reverso de melhoria para o lado ambiental, que é possível. Então eu acho que é nesse sentido que a humanidade tem que caminhar. Muito bacana. Isso aí. E
a questão da tecnologia é muito importante mesmo, mas é isso, o conceito vai mudando. De acordo com a evolução da sociedade, você vai vendo, vai trazendo novas formas, né? E até mesmo de forma reversa. Em vez de você estar prejudicando o meio ambiente, daqui a pouco você já está, de fato, você não está mais agredido em nada e só ajudando. Então isso daí, a tecnologia sempre a favor. A gente já vai chamar o intervalo, a produção já chamou aqui no ponto, né? Aquele ponto invisível. Ponto. É isso aí. Intervalo é 1 minutinho. Se quiser participar com a gente, fica à vontade. O telefone é 99622-4547. É 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é Meio Ambiente em Pauta. Estamos falando tudo sobre o meio ambiente. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. O telefone é 99622-4547. Produção, põe na câmera aí só pra gente... Às vezes minha memória pode falhar. Mas você tá bom de cabeça, ó. 4547. Ainda funciona, mano. Eu tô falando o meu errado, você tá lembrando do programa certinho. E aqui, só pra falar pros telespectadores e ouvintes, hoje é o último programa do ano. Verdade. Do ano. Então a gente tá, assim, num clima muito feliz, realizados pelo ano, graças a Deus. Foi tudo muito bem. Tudo muito bem. Apesar da pandemia e tudo, a esperança é que só tenha melhora, né? Então a gente torce para que 2022 seja muito mais próspero ainda. Exatamente. Com essas duas feras, vamos lá para o meio ambiente. As legislações mais importantes, quais você destacaria? Isso aí, Tiago. Eu acho que a mais importante de um país é a Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal ela tem um capítulo exclusivo para direito ambiental, para meio ambiente. É uma das constituições mais avançadas. Então tem o artigo 225 que fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e dever de todos. Direito de usufruir e dever de proteger. E seguindo a Constituição, na verdade a Constituição veio recepcionar uma lei de 81, ano que eu nasci, que também fez 40 anos esse ano, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. A política nacional, Amanda, ela veio depois de 300 anos de abismo ambiental. Até então, a legislação protegia o recurso natural em razão do seu viés econômico. A Política Nacional de Meio Ambiente veio trazer essa importância holística do direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para que os nossos gestores possam garantir um meio ambiente saudável para a população, para que o empresariado possa empreender, ela traz alguns instrumentos. E os instrumentos que mais se destacam é a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. Só para introduzir o tema e passar para o Rafael. Dirigir veículo automotor é potencialmente perigoso. O que o Estado faz? Chama o sujeito, tem que dirigir na frente do fiscal do Detran para provar que ele tem capacidade de dirigir aquele veículo automotor. E operar uma atividade potencialmente perigosa no quesito da poluição do meio ambiente, também é algo que pode trazer risco aos demais. Então, em razão disso, o Estado avalia os impactos ambientais daquela atividade, no meio socioeconômico, físico e biológico, e se ela tiver condições de funcionar, ela recebe a sua carteira de motorista, que é a licença ambiental. E para a gente entrar no grande detalhe dessas autorizações administrativas. Na minha carteira de motorista, Tiago, está lá, obrigatório dirigir de óculos, porque é uma condição para que eu faça bem aquela atividade. E na licença ambiental, na carteira de motorista das empresas, tem inúmeras exigências, nenhuma é dirigir de óculos. É monitorar a chaminé, monitorar o lençol freático, preservar a nascente, plantar ao redor das APPs, enfim, todos os aspectos ambientais daquela atividade devem ser abrangidos pelo licenciamento. Aí a gente tem uma das principais ferramentas que por si só não digo moroso, mas complexo, porque todos os aspectos da empresa da atividade devem ser considerados, mas a gente sabe que, infelizmente, os nossos órgãos ambientais, não digo só do Espírito Santo, aqui, pelo contrário, os nossos órgãos são muito ágeis, mas Brasil como um todo, a demora do órgão nas suas entregas acaba fragilizando um pouco
toda essa situação, todo o licenciamento ambiental. Imagina você tirar a carteira, fazer o teste para tirar a carteira e receber sua carteira depois de 1 ano. Então essa aqui é a grande angústia do licenciamento ambiental, muito ligada à sua morosidade. Mas tenho para mim que é um dos principais instrumentos. A avaliação de impacto e licenciamento ambiental. Na prática, é realmente assim, doutor? Demora, é muito burocrático? Sim. Ou são muitas solicitações? Usar óculos, fazer diversas outras coisas? Como que funciona? Na verdade, a gente tem que entender que são 2 lados sempre, né? É o lado do governo, o lado da estrutura estatal, que muitas vezes deixa a desejar, e a gente não está falando da pessoa, do funcionário público. Às vezes eles vão até muito além do que eles podem, né? A gente fala da estrutura que o governo realmente dá para eles, para poderem trabalhar. E, por outro lado, uma legislação que eu acho que prejudica a empresa no seguinte sentido, não é muito clara. Às vezes, uma redação longa, às vezes uma legislação muito completa, muito complexa, mas que deixa de ser objetiva. Então, eu vou fazer a análise da fumaça que sai da chaminé, mas como? O que eu tenho que analisar? Como que eu tenho que fazer? Do lençol freático, a mesma coisa. E a legislação ela deixa um campo muito aberto, e aí você depende bastante do que o fiscal entende que é correto. Então você fica, às vezes, você tem um fiscal que começa um processo, né, um agente público que começa um processo, melhor palavra, e um outro que vai dar continuidade, porque aquele por algum motivo saiu. E às vezes você está indo por um caminho, e às vezes aquele outro agente público entende de um modo diferente, então ele prefere que se vá por um outro caminho. Então, por você não ter uma legislação muito clara e objetiva, você às vezes tem uma dificuldade até mesmo para fazer a sua instalação daquilo que é necessário. E aí depois você vai para um segundo passo, que é a falta da estrutura do governo. Né? Você tem ali alguns agentes públicos que vão atender, por exemplo, o estado todo do Espírito Santo. Vocês têm 4, 5 agentes. Como que eles conseguem trabalhar em todas as empresas do Espírito Santo? Não tem como fazê-lo. E às vezes falta para eles até carro, falta para eles gasolina, falta para eles algumas matérias que são extremamente importantes para que eles possam executar o trabalho deles. Então a dificuldade que eu vejo hoje é essa. Tanto a legislação, apesar de muito robusta e até muito evoluída, se você for comparar com outros países do mundo, ao mesmo tempo pouco clara. Então dificulta a empresa fazer a implantação do projeto, e na hora que você consegue implantar, tem essa dificuldade da estrutura governamental para poder avaliar o seu projeto e ver se ele está correto, dentro daquilo que foi proposto. E tem assim, todo ano, né, em certos períodos do ano principalmente, existem notícias relacionadas ao meio ambiente, de que o meio ambiente do Brasil parece que está acabando, estão desmatando tudo. A gente vê países, principalmente da Europa, criticando muito a forma de como faz a política de meio ambiente aqui. No entanto, pelo que eu vejo, a gente já chamou diversos especialistas para participar aqui do programa. Eles não concordam com essas notícias, eles não concordam com tudo que é noticiado, e eles acham que há um certo exagero. E que, de forma contrária, o meio ambiente aqui é muito severo. Meio ambiente, as empresas doam demais para o meio ambiente, e o próprio governo, não só o governo atual, mas o governo de modo geral. Há uma proteção muito forte. Agora, de forma natural, uma degradação. Mas que isso não seria o fim do mundo, como é muito noticiado. Queria saber a sua opinião, doutor. Tiago, toda atividade humana, ela requer recurso e gera resíduos, emissões. Nós, seres humanos, a gente capta oxigênio e libera o gás carbônico. Então, qualquer atividade humana, ela causa impactos. Os impactos devem ser mitigados, os negativos, e potencializados os positivos. Sou um defensor da legislação, sou um defensor do direito ambiental, que é uma das ciências mais novas do direito. O meio ambiente que a gente comemora todo dia 5 de junho só tem 49 anos. Ano que vem fará 50 anos, porque foi a primeira vez que a ONU se juntou lá em 1972 para tratar sobre a relação homem-planeta. E chamava meio ambiente humano. Então, como diria meu avô, é com o andar da carruagem que as abóboras se acomodam. Então o direito ambiental está em franca evolução e, obviamente, como toda ciência em evolução, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser evoluída, ela precisa ser lapidada. Com relação à questão do Brasil no cenário internacional,
De fato, há muita argumentação de todos os lados, mas eu acho que a gente tem que ter em mente que nós somos uma potência ambiental mundial e a gente não pode abrir mão desse protagonismo na esfera ambiental mundial, transformando o quê? As nossas riquezas ambientais em valor de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável como um todo, ele é um tripé social, ambiental e econômico. Eu, particularmente, não acredito que o Brasil deva seguir os exemplos dos países do primeiro mundo que outrora exploraram todos os seus recursos naturais à exaustão. Que a gente precisa evoluir a nossa relação com o meio que nos circunda, que não só os recursos naturais, de forma que isso possa gerar valor, obviamente, econômico, financeiro, mas também social e ambiental. De fato, a pressão internacional é grande. Houve agora a conferência de Glasgow, em português é Glasgow, Glasgow, na Escócia, onde o nosso governador estava presente, representando muito bem o Estado, muito bem os governadores. A pressão é tão grande que, em seguida, o Brasil abriu concurso para o IBAMA e para o ICMBio. Nós temos, acho que, 400 vagas abertas hoje. A prova será em dezembro, a prova será em janeiro, para agentes do IBAMA. Enfim, então, assim, a pressão internacional ela conta muito de fato e eu sou muito otimista que o Brasil vai seguir esse trilho para que a gente possa assumir e manter o protagonismo que o nosso país tem no que se refere aos atributos, às riquezas ambientais e a forma como lidar nas novas áreas que nos esperam. Só para fechar, eu não sei se esse dado é real, mas eu, como pai de uma criança de 7 e uma criança de 4, eu li que 70% das crianças de hoje vão trabalhar com algo que ainda não existe. Então, o mundo está em franca transformação e eu tenho certeza que o meio da sustentabilidade, os critérios de sustentabilidade, as profissões ligadas à sustentabilidade, cada vez mais assumirão a pauta e terão a devida importância. Afinal, Tiago, que a Constituição busca o equilíbrio ambiental. Estamos aí vivendo uma pandemia que, independente do motivo que a gerou, está ligada a desequilíbrio. Seja desequilíbrio de normas sanitárias, seja desequilíbrio de normas da bioética, biomedicina, seja desequilíbrio na questão da expansão das fronteiras humanas e diminuição dos habitats naturais. O fato é que, havendo um desequilíbrio, traz prejuízos para todo mundo na ordem financeira, social, enfim, só traz prejuízos não haver o equilíbrio global. A OAB, inclusive, tem uma comissão de direito ambiental, não é, doutor? Ela tem uma comissão, eu tenho a oportunidade de conduzir essa comissão já há 3 anos com o nosso querido presidente Riske, vice-presidente Anabela Galvão e o coordenador de comissões Alberto Nemer. Somos todos voluntários, então por isso que a OAB ela tem 78 comissões, todos voluntários e das mais variadas interfaces da vida humana. Não é possível ter 78 ministérios, mas teria assunto para ter 78 ministérios. E eu sou muito suspeito para falar, porque para mim a de direito ambiental está entre as mais importantes de todas as comissões, de todos os assuntos da pauta global. Que volto a dizer, sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente não pode nem sair de casa. Sim. Isso é verdade. Agora, Fel, é bacana a gente ver as pessoas preocupadas com o meio ambiente. E tem que estar, porque o futuro depende do meio ambiente. Agora, quando a gente vê de forma para denegrir o nosso país, aperta um pouco o coração também, não aperta? Porque com esse tanto de exigência que tem aqui, com esse histórico do mundo, como bem disse o doutor Alexandre, teve um certo desmatamento muito lá atrás, o país hoje não tem mais absolutamente nada, e o Brasil preservou e muito ainda. Só que hoje só vem, em vez de vir para ajudar, vem para cobrar. Vem só para cobrar. Porque eu falo o seguinte, o doutor Alexandre, além de um conhecimento muito maior do que o meu na área, é uma pessoa muito mais polida e muito mais política do que eu para dar as respostas. Eu, na outra oportunidade que eu tive de estar aqui, eu tinha trazido alguns números, que infelizmente dessa vez eu não trouxe, muito em razão de uma frase do Macron, presidente da França, no qual ele praticamente falou que o Brasil destruía tudo de meio ambiente aqui e é um grande crítico ao governo atual, mas principalmente ao Brasil no contexto em geral. E eu mostrei que naquela época, eu não vou lembrar os números exatos, que se você pegar o que o Brasil preserva,
Se pegar a Europa toda, acho que não dava 10% do que o Brasil preservou. Era um número, assim, realmente absurdo de diferença. Então é muito fácil hoje eles falarem que os países deles são ricos, desenvolvidos, que todos vivem bem, ou pelo menos na sua grande maioria vivem bem, e que nós não podemos fazer uso dos nossos recursos, porque eles precisam dos nossos recursos para eles continuarem vivendo bem e a gente continuar vivendo na pobreza. Então, isso eu nunca vou concordar. Acho que é muito política essa situação que eles colocam lá na Europa. Não vejo a mesma pressão na China, por exemplo, que também tem muito recurso natural a ser preservado e que explora muito mais do que o Brasil. E você não vê essa pressão em cima do governo chinês. Não vou entrar aqui em política, mas eu estou falando um fato. Você não vê essa pressão sobre outros países. Então, o que eu acho é o seguinte, é simples. O Brasil tem que preservar, o mundo tem que preservar, e eu sou a pessoa mais favorável do mundo a você produzir, e como eu falei que é possível, produzir de forma ambientalmente correta, e que dê para gerar riqueza para todos. Mas é simples, a Europa nos pague para isso, para nos ajudar a manter o meio ambiente que eles vivem também. Porque no final de contas, todos nós estamos na Terra. Então, o que hoje se desmata numa Amazônia, o que hoje faz no Brasil, reflete no mundo inteiro. E o Brasil é, sim, um país líder na preservação ambiental. E a gente quer continuar sendo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente quer que a nossa população viva com dignidade, que viva bem e que a gente tenha direito também de fazer uso do que é nosso. Ainda mais falando que a gente utiliza de forma errônea, né? Acho que esse é o pior. Não que só não pode utilizar, mas que também utiliza de forma errônea. Com perdão da expressão, é uma hipocrisia enorme. O europeu não pode falar de brasileiro, pelo menos na questão de preservação ambiental. Eles não têm direito nenhum de falar isso, porque nesse contexto eles exploraram tudo que eles tinham e agora querem vir aqui explorar o que é nosso para eles. Então eles não têm o direito de falar isso. Então o que a gente explora errado, eles fizeram tudo errado. Nós não, nós estamos construindo, ainda que talvez não da melhor forma, como falei, é uma evolução de toda a humanidade, mas nós estamos tentando produzir de forma ambientalmente correta. Eles em momento algum fizeram isso. Agora não vem querer vir aqui dar lição de moral. Mas vamos para o intervalo. Voltaremos com o último e terceiro bloco do ano. Daqui a pouco a gente tá chorando aqui. É verdade. Isso aí, fica ali. Falta, mas a gente tá voltando também. É um mesinho pra descansar. Só de férias. Só de férias. Um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do ano, que ano que vem tem mais, do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, falando muito sobre meio ambiente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, o telefone é 996224547. Tem uma pergunta que chegou aqui do João Carlos Reis, que ele fala da questão da licença ambiental ali, que por causa da duplicação da BR. A gente está falando que a gente vê muito pouca duplicação do lado norte, né? Agora já no sentido Guarapari, o sul do estado, está tudo duplicado. O que ficou prejudicado mesmo é aqui. E aí falam que a reserva ambiental tinha algum impedimento. Vocês têm alguma notícia? Isso não estava aqui na pauta. Então, se tiver, a gente fala. Se não tiver, depois a gente responde aqui o João Carlos no privado. Tem? Quer falar, querido Rafael? Não, o que eu tenho, na verdade, são notícias extraoficiais, né? Que realmente impactou. Parece na reserva da Vale ali. Então, estão tendo que mudar todo o trajeto do traçado, né, a ser feito, para poder conseguir conciliar essa questão ambiental. Se for o que me chegou, e eu não sei se é a verdade, me parece um pouquinho de exagero essa questão ambiental, porque você poderia muito bem alargar um pouquinho a faixa, aqui onde já passa a BR, e compensar até numa quantidade maior de terra atrás. Mas pelo visto ali, eles simplesmente querem impedir que se faça. E é o que eu sempre falo, né? Talvez esteja faltando um pouquinho de conversa, um pouquinho de equilíbrio, que é a palavra que a gente está usando muito aqui, né? Eu acho que tem como você preservar a reserva e ao mesmo tempo fazer a estrada. Não sei
se isso é verdade, porque são notícias extraoficiais, eu não tenho conhecimento do processo em si. Tiago, como eu vinha falando, qualquer atividade gera impacto e esses impactos devem ser mitigados, devem ser tratados. O que eu tenho conhecimento é que, de fato, a duplicação da BR-101 é um anseio de toda a comunidade capixaba. A gente não vê a hora de ter essa BR duplicada, mas duplicar a BR dentro da reserva da Soretama, que é uma reserva biológica de Soretama, teve lá os seus impedimentos, porque não foi alcançado as medidas de controle ambiental para evitar atropelamento de animais. Eu não sei se você sabe, uma vez foi atropelada uma onça de 75 quilos, bicho mais pesado que a gente. Então a grande questão ali é com relação à fauna que... eu gostei, mais pesado que a gente. Fale com você, viu, Alexandre? Uns 20 quilos mais gordo que essa onça, vai tá bom. E uns 20 quilos mais gordo que o Thiago, então... É uma coisa. Mas o fato é que conseguiu-se chegar num acordo, essa informação que eu tenho, vai haver duplicação da BR-116 Norte, com exceção do trecho que atravessa a Reserva Biológica de Soretama. E que o IBAMA, juntamente com a concessionária, não sei se essa informação procede, que buscarão as alternativas. A alternativa de se contornar a floresta e a alternativa de duplicar, mas com as medidas de controle, seja a passagem de animais aéreas, subterrânea. Na Rodossol existem túneis embaixo da Rodossol para que os animais possam passar. Afinal, Tiago, nós somos uma das 12 milhões de espécies que habitam a Terra. E todas elas são sujeitas de direitos dentro do direito ambiental. Mas um problema, Alexandre, é que eu acho assim, tem muitos anos que fica, né, que a gente espera isso daí. Inclusive já teve até a questão do pedágio, que aumenta pedágio, e é a mesma coisa, só troca o asfalto aqui no norte. Já tinha que ter apresentado uma solução, né? Você vai para Vitória, você pega trânsito todo dia agora. Alexandre, olha só, você mesmo falou aqui de soluções que podem ser dadas. Cerca as margens da floresta, faz passagens subterrâneas, passagens aéreas. Né? A gente mesmo, você aqui numa conversa de 1 minuto, deu algumas soluções. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, mas eu acredito que com alguns anos de trabalho aí já poderia ter sido dada essa solução aí. 10 anos. E aí é onde a gente cobra, talvez, às vezes, um pouco de boa vontade de quem está à frente desse projeto. E aí, é isso aí, né? Mas é mais ou menos. Gente, é isso aí. Como eu disse, o direito ambiental ele trata com todos os aspectos da vida humana. Então, quem somos nós, advogados, para falar qual é a melhor medida para os bichos? Assim, a gente tem doutores. Eu já ia falar para o IBAMA de contratar, Alexandre, se não sei lá da solução. Então, com certeza, todas essas alternativas estão na pauta, estão no processo para serem ponderadas. Rafael, porque tudo é uma questão de alocação. O cobertor é curto. Então, uma alocação, qual que vai acabar sendo priorizado? Obviamente, tem gente que quer puxar só para os animais, pessoas puxar só pelos seres humanos, e a dificuldade é achar esse equilíbrio. Então tá, é isso que a gente busca. A gente espera que um dia na vida isso esteja duplicado. Nem que seja daqui 100 anos, aí vai ter que quadriplicar. Aí a gente duplica. Mas aí, João Carlos, deu o que falar, viu? Sua pergunta. Um abraço para a Conceição, um abraço para a Shirley, para o Edson, que mandaram aqui pra gente. Professor de Direito Ambiental, faculdade tem obrigação de ter na grade dela Direito Ambiental? Absurdo isso, né? Inclusive, agradeço muito a oportunidade, venho com muita satisfação sempre, embora um frio na barriga enorme, mas poder justamente propagar, divulgar para as pessoas a importância dessa ciência, a importância de leis chamadas de leis ambientais, mas que nada mais são do que leis para equilibrar o relacionamento do ser humano com as outras 12 milhões de espécies e com todo o meio que nos circunda. E por incrível que pareça, a disciplina de Direito Ambiental não é obrigatória nas grades da faculdade. Aqui no Espírito Santo a gente tem exceção, temos ótimos professores aqui em Vitória, temos ótimos professores na Universidade Federal e eu sou professor há 8 anos na Faculdade Pio XII. Não sei se estou dentre os melhores, mas faço com muito coração, muita sinceridade e sempre tento levar para meus alunos o que há de mais atual nessa discussão, sem ponderar para um lado para o outro, mas defendendo sempre a importância da exigência de leis, da existência de leis para regular nós, seres humanos, uma legislação extremamente nova, que vai fazer 50 anos ano que vem. Isso aí. Agora, doutor, e a comissão da OAB de Direito Ambiental? Como que a sociedade trabalha junto com essa comissão? Como que ela, na verdade, ajuda a sociedade também? Só antes,
doutor Alexandre falou que faz parte da comissão, é que comanda a comissão. Você participa, Rafael, da comissão? Não, eu não participo, não. Isso aí tem que ter uma envergadura muito maior do que a minha para participar. Né, Toniga? Nada disso, gente. A gente tem um presidente na OAB, o José Carlos Risch, que é extremamente aberto, democrático. Ele abriu as portas das comissões para toda a advocacia capixaba. São 78 comissões. O número, estou enganado quantos participantes, mas, salvo engano, mais de 1.200 advogados integram as comissões. Eu tenho a oportunidade de presidir a Comissão de Direito Ambiental já há 3 anos e hoje nós temos 28 membros de todo o Estado e das mais variadas, os mais variados setores e atores do direito ambiental. Temos desde procuradores do Estado a secretários de Meio Ambiente, a turma da ONG, eu brinco lá com meus amigos, que abraça a árvore. Tem a turma que é legítima, que defende com legitimidade o seu entendimento. E todos eles fazem parte de uma comissão extremamente heterogênea e onde a gente está lá em busca dos preceitos constitucionais, democracia, direitos humanos e justiça social. Só um adendo para fazer uma propaganda, um reconhecimento do nosso presidente Risch, quando você falou da duplicação e do pedágio. Graças a uma ação civil pública movida pelo nosso presidente Risch, que a concessionária não pôde aumentar o valor do pedágio. Eu também ando muito no estado, venho de Vitória, ando pra caramba, pago um pedágio enorme. Nós recebemos o Risch aqui também, né? Inclusive, mandar um abraço para ele. Parabenizar mais uma vez pela reeleição, o Risch, Alcídia e todos que participaram do pleito, né? Porque só de participar tem que ter coragem. Não é fácil não, Rafael, você meter as caras assim. Não é fácil, ainda mais no meio desse tanto de advogados. Nossa, entendeu? É complicado. E a galera é chata, né? Esses advogados são bravos, bicho. Você fica ali, você vai num lugar, você quer cumprimentar, não te cumprimento, cara, disso daqui. Você quer... E o tanto que não quer entrar com ação na justiça contra você, porque você falou isso, que você fez aquilo, é complicado. Mas com relação à Comissão de Direito Ambiental, eu tenho certeza da OAB, eu tenho certeza que está muito bem representado pelo Alexandre, das pessoas mais ponderadas que eu conheço, e que conhece exatamente aquele limiar entre a necessidade do homem e a necessidade da natureza, que é a mesma, só que às vezes entra em conflito. E ali precisa de pessoas ponderadas em todas as áreas, em todos os locais, mas a gente não pode ter extremistas, né? Nem aquela pessoa que acha que tem que sair queimando tudo para produzir o que for, e nem aquela que acha também que tem que parar tudo e a gente vai voltar a viver como vivia no tempo das cavernas. Então acho que ali a gente está muito bem representado pelo Alexandre ali, com quem eu tenho o prazer de conviver, né, profissionalmente na nossa empresa. A gente vai chegando ao fim, passa rápido, não passa? E essa sensação é muito bacana. Porque demonstra que o programa foi legal, que o bate-papo fluiu bem, que a gente falou de diversos assuntos. A gente não fala de todos, porque assim, é muita coisa para falar. Tanto que meio ambiente... São todos assuntos muito interessantes, né? Muito eu mesmo falei com o doutor. Ele perguntou, você entende sobre direito ambiental? Eu falei, vou entender hoje. Hoje, vou sair daqui craque. É isso aí, então... Primeiramente, Rafael, muito obrigado por estar aqui, ter aceitado o convite. Domingo estamos juntos, vendo o maior clube que esse mundo já viu, que é o Atlético Mineiro. Um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Da última vez que eu vim aqui eu era líder, agora eu sou bicampeão. É isso aí. E serei bicampeão novamente, se Deus quiser. Pra na próxima vez que eu vier aqui eu posso falar que eu sou duplamente bicampeão. Duplamente, isso aí. Tá certo? Mas agradeço a vocês, tá? Foi um prazer estar aqui. Acho que a gente pode continuar o bate-papo depois que a câmera parar de filmar também, que tá tão gostoso. Tá bom, e a gente aproveita o quintou. Né? Quintou. Então, Alexandre, obrigado pela sua disponibilidade, ter vindo lá de Vitória, professor renomado, advogado especialista ambiental, que é conceituado. Então, assim, para a gente é sempre muito importante levar para a sociedade pessoas que, de fato, vão informar com a devida qualidade que a gente sempre espera, tanto você quanto o Rafael. Então, assim, o programa foi um show. Muito obrigado. Tiago, eu que agradeço, Amanda, agradeço de coração, em nome do direito ambiental, e aproveitando que a gente está no quintou, falar sobre o quinto constitucional, porque pela primeira vez a OAB, de forma muito democrática, está fazendo uma eleição para que um dos membros da advocacia seja escolhido para compor o tribunal dentro do quinto constitucional, e as eleições serão segunda-feira, dia 13. Então, convocando a todos os advogados para cumprirem com essa
com essa missão institucional para a nossa classe, para que a gente possa fazer uma boa escolha, para que o futuro desembargador do Tribunal de Justiça seja uma pessoa comprometida, escolhida pela classe e sensível às demandas da advocacia, porque a gente sabe que não é brincadeira. Sem dúvida nenhuma. E só fazer uma observação, são 12 que estão concorrendo, né? Então, no dia 13, você tem que votar em 6 advogados. Então, não pode votar em 2, em 3, ou só naquele que você conhece, ou que você confia para exercer essa nobre função, mas tem que votar em 6, né? Que aí depois dos 6, o Tribunal de Justiça vai escolher 3, e aí o governador do estado, Casagrande, vai escolher o futuro desembargador, né, advindo da classe, dos advogados. Amanda, último programa nosso do ano. Tristeza. Que bacana, hein? A gente fica triste, mas ao mesmo tempo dever cumprido, né? Fica feliz, né? Fica Ainda feliz. mais por terminar o programa, assim, 2 profissionais excepcionais, que tem pontuações diferentes, mas que a todo momento buscam equilíbrio, apresentam e falam sobre as suas ideias, seus pensamentos de uma forma muito bacana. Foi muito bom terminar o programa com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um. E é um prazer estar aqui sempre com você. Né, Amanda? Tamo aí. Se Deus quiser, ano que vem a gente tá firme e forte. Exatamente. E a gente agradece a todos, tá? Todos os telespectadores, todos os ouvintes, por terem paciência comigo, com a Amanda, por estarem nos assistindo, mandando mensagem um ano inteiro, sugerindo pautas. A gente fica muito feliz com essa interação. E aí, graças a Deus, a gente percebeu que com o tempo foi aumentando muito, as pessoas reconhecendo o trabalho, falando na rua que tá bacana, sempre elogiando muitos convidados. Então isso daí pra gente é muito importante, a gente fica muito feliz. A gente espera que 2022 você esteja com a gente também e fique sempre à vontade para participar. Lembrando que amanhã tem reprise, de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas Bate-Papo vão ao ar novamente. E o Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.